Venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos e do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E de que, nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios também não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre eles. Através de cartas, as comunicações entre eles. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar. Como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus
for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Alessandro, amém. Não esqueçam de curtir, de dar o seu joinha, que isso é muito importante para a gente continuar propagando mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, vou apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. E também venho me desculpar também que ontem nós tivemos um probleminha aqui na live, então a live não deu para ser concluída. Mas hoje, para mais honra e mais glória do nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certo e já deu tudo certo. Amém? Eu vou apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos.
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao sorteio. E o primeiro rebanho de hoje, glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. É o rebanho dos escolhidos de número 2. Vamos ver o livro e o capítulo para a meditação desses rebanhos. Gratidão pela presença de todos. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 22, Atos, capítulo 22, vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. Sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Atos capítulo 22, para o rebanho dos escolhidos de número 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente os 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atos capítulo 22, que contém 30 versículos. O discurso de Paulo em sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Quando ouviram-lhes falava em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo disse: eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso do Senhor Deus como todos vós sois. Persegue este caminho até a morte, algemado e colocando em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e assim todo o conselho dos presbíteros recebendo desses cartas para os irmãos. Fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles aqui e ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me cercou uma grande luz no céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho, o rebanho dos escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11. O livro é o livro de 3 João com um capítulo, 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem a todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade.
Não tenho maior alegria do que esta de ouvir os meus filhos que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para que os irmãos e para com os estranhos, eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios, portanto, os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, para os escolhidos de número 3. Vamos à oração, que a oração é a oração 6. Vamos à oração. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Segunda Coríntios, capítulo 1. Para os escolhidos de número 3. 2 Coríntios capítulo 1 contém 24 versículos. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade do Senhor Deus, e o irmão Timóteo, a igreja do Senhor Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós, paz, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Senhor Deus de todas a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação do que nós mesmos somos consolados pelo Senhor Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esther, capítulo 4, para os escolhidos de número 10. Esther, capítulo 4, com 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam. Havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esté e os seus eunucos e fizeram-na saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhes o pano de saco, mas eles não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para o servir. Ele ordenou que fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo, de qual o seu motivo.
Saindo até com Mordecai à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. Sejam todos muito bem-vindos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Vamos à oração, que é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna, que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Levítico, capítulo 27. Para os escolhidos de número 5, Levítico, capítulo 27, que contém 34 versículos. Resgatando o que é do Senhor, disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto de dar ao Senhor o valor estimativo de uma pessoa, se a tua avaliação for de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, de segundo o ciclo do santuário. Se, porém, for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 25 e da mulher 10 ciclos. Se a idade se for 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se a idade for de 60 anos para cima, a tua avaliação de um homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Vamos aos escolhidos de número 13. Vamos ao livro. O livro é de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Para os escolhidos de número 13, o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer, e o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração ao amor do Senhor Deus e à constância de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, porque nós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, não nós portamos desordenadamente entre vós. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Neemias, com 13 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neemias, capítulo 7, a oração. Vamos à oração. Gratidão pela presença de todos vocês. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo,
Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Neemias, capítulo 7, para os escolhidos de número 2, o capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos. Lista dos que voltaram do cativeiro. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado às portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente ao Senhor Deus mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça enquanto os guardas ainda estão ali. Que se feche as portas, se tranque também, ponham-se guarda dois moradores de Jerusalém para um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Então, meu Deus, me pôs no coração que se reunisse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e achei escrito nele o seguinte: são estes os filhos da província que subiram no cativeiro entre os exilados, que transportaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e de que voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram em Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamane, Mordecai, Bilsam, Esperet, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Escolhidos de número 9. Escolhidos de número 9. Vamos... Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade. Vamos ao livro para esse rebanho que eu acabei de sortear, que é o rebanho dos escolhidos de número 9, Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens um para com o Senhor, que tens para com o Senhor Jesus o Cristo, e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz, como no conhecimento de todo o bem em que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Escolhidos de número 6. Vamos aos escolhidos de número 6. Vamos ao livro. João com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 11. João, capítulo 11, para os escolhidos de número 6. João, capítulo 11, para os escolhidos de número 6. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e opressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. João capítulo 11, que contém 57 versículos. Lázaro adoece e morre. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente. Era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando o Senhor Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acaba em morte, mas é para a glória do Senhor Deus e para que o Filho do Senhor Deus seja por ela glorificado.
O Senhor Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos dos escolhidos de número 1. Você que escolheu ser parte desse rebanho vai meditar no livro de Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo para a sua meditação. Ezequiel capítulo 46 é que vão meditar os rebanhos dos escolhidos de número 1. O capítulo 46 do livro de Ezequiel contém 24 versículos. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. O príncipe entrará pelo caminho do político, da porta por fora, e permanecerá junto do batente da porta. Os sacerdotes oferecerão o holocausto e as ofertas pacíficas dele no limiar da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até tarde. O povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferece ao Senhor será no dia de sábado: 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de cereais será 1 efá pelo carneiro, pelo cordeiro. A oferta de cereais será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efá. Entretanto, no dia da lua nova será 1 novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro, todos serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 1 efá pelo novilho e 1 efá pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, 1 hin de azeite para cada efá. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4. Vamos aos escolhidos de número 4. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. A oração é a oração 1. Hebreus capítulo 5, a oração é a oração de número 1. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glória ao Senhor Deus. Hebreus capítulo 5, que contém 14 versículos. O Senhor Jesus, o Cristo, o grande sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Senhor Deus, para oferecer tantos dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode compadecer devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado pelo Senhor Deus, como foi Abraão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual no dia da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias.
capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Para os escolhidos de número 8. Zacarias, capítulo 14, que contém 21 versículos. A vinda e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugirei do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7. E o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel, para os escolhidos de número 7. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Que contém, sejam todos muito bem-vindos, 31 versículos. O capítulo 12 contém 31 versículos. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor viu Natã a Davi, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regazo. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo porque fez tal coisa. E não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor, Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito, para o rebanho dos escolhidos de número 14. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, para os escolhidos de número 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhes de que se sujeitam aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estão preparados para toda boa obra. Que a ninguém de fome não sejam briguentos, mas pacífico, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração
e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio do Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor, e a fim de que, se justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. O Espírito Santo de verdade, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, peça que o Espírito Santo fale agora nesse momento ao seu coração. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler agora uma das nossas mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados já ultrapassam, para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia, enquanto vocês mentalizam. Escolham o número de 1 a 14, através desse sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentaliza, escolha o número de 1 a 14. A denúncia é a denúncia de número 99. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Nestes trechos do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será no juízo final e o que irá acontecer com aqueles que, mesmo o chamando de Senhor, não amarão aos pequeninos irmãos em nome, não amaram aos pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes que serão condenados, junto com o diabo e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça do Senhor, em nome dele, com obras, frutos, atividades e atitudes, que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada, que ele está te conduzindo sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais.
E essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras e que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou sortear agora. Você mentaliza, escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 8, o livro é o livro de Atos, capítulo 22, o livro que você vai meditar nesse dia. Você que mentalizou, escolheu o 10, a mensagem está no livro de 3 João para a sua meditação hoje. Você que mentalizou o 4, a mensagem para a sua meditação está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 9, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 27. Você que mentalizou, escolheu o 11, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 7. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de João, capítulo 11. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 46. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 14, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 12, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler um aviso, que é para eu poder, logo após, repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Muita atenção, vocês que querem grandemente o Senhor Deus falando ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives, das nossas lives dos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira, o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Muitíssima gratidão. Vou mais um aviso. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia para eu repetir os números que foram sorteados. A denúncia é a denúncia de número 100, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem da fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. E disse-lhe, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto.
mas para ser descoberto. Se alguém tem um ouvido para ouvir, que ouça. Nessa passagem do livro de Marcos, capítulo 4, o Senhor Jesus afirma que a boa terra que recebe a palavra dele dá fruto de 30, 60 ou 100, porque aqueles que são dele devem manifestar aquilo que o Senhor revelou. Muita atenção, você realmente recebeu a boa semente do Senhor Jesus? Você é uma boa terra? Então você é um que está manifestando a palavra do Senhor Jesus através das suas obras e frutos? Ou você está se omitindo? Muito cuidado, porque ele vem para revelar tudo que está oculto, e aqueles que são dele devem ser sal e luz para manifestar o bem do Senhor e aborrecer as obras e trevas do mal. Muita atenção, se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo não está acrescentando, adulterando, nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, e que nós, duas igrejas virtuais, estamos mentindo, que não somos necessários para você manifestar as boas obras e dar muitos frutos, seja onde estiver, vai receber 200 bilhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 100. Dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 61 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler agora a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Amire Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, anticristo, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, Atos 22, o 10, 3 João 10. O 8, Atos 22, o 10, 3 João, que contém um capítulo, 4, 2 Coríntios 1, 9, Esther 4, 5, Levítico 27, o 11, 2 Tessalonicenses 3, o 7, Neemias, capítulo 7, o 6, Filemon, o 2, João capítulo 11, o 13, Ezequiel 46, o 13, Ezequiel 46, o 3, Hebreus capítulo 5, o 14, Zacarias 14, o 12, 2 Samuel 12, o 1, Tito capítulo 3. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes em você, seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando
e se inscrevendo e também escolhendo um número para você, principalmente, escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todo dia de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas quando o Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado, tem uma das redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Argentina, do Chile, da Colômbia e do Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E não esqueçam de acompanhar as reprises que acontecem no sábado e domingo nos mesmos horários das lives de durante a semana. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém.